Paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 neste quarto trimestre da CPAD em 2020, onde nós estamos navegando, estudando sobre a palavra de Deus através dos perfis de homens e mulheres de Deus de toda a Bíblia. Esperando que Deus em Cristo possa falar com você. Essa lição foi escrita pelo pastor Alexandre Coelho. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial. Que exemplo de fé que temos em mãos. Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Hoje nós vamos aprender a partir da perspectiva teológica desta mulher de Deus. Que exemplos, que riqueza que nós vamos aprender para passar aos nossos alunos. É claro, gente boa, que você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda a gente a alcançar mais pessoas para Jesus, a pregar e propagar ainda mais a palavra de Deus. Por favor, também coloca aí nos teus comentários hashtag Glória a Deus. A gente está aqui para exaltar o Senhor Jesus juntos. A gente quer lembrar você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores. E se você desejar o material dessa aula, o esboço da lição, tudo aquilo que eu digo para você, o slide para poder dinamizar a tua aula na Escola Bíblica Dominical, acesse o nosso site Facilita EBD. O link desse material, tanto das nossas lições como também do site, está aqui na descrição desse vídeo. Acesse aí o Facilita que você vai ver que vai te ajudar poderosamente. Para quem é um dos nossos assinantes, você vai ver recursos assim espetaculares para poder te ajudar. É claro, gente boa, que a lição tem o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos jovens. Que lição especial! A Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Que perfil espetacular que temos em mãos. E vamos perceber a partir da fé dessa mulher, aquilo que ela pode nos ensinar em suas atitudes. É claro que a gente precisa também ter em mãos algumas perspectivas teológicas. Primeiro a gente precisa ter algumas bases bíblicas. E a primeira base bíblica que eu quero traçar para você está na lição. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. A segunda base é a síntese da aula de hoje. A Sunamita nos mostra que a generosidade e bondade são importantes aos olhos de Deus. E tais atos têm a sua recompensa. Que lição de fé espetacular que vamos ter em mãos na aula de hoje. Outra coisa que a gente precisa ter em mãos é o texto bíblico, aonde nós vamos basear a nossa história bíblica, a nossa narrativa, o exemplo de fé que nós vamos retirar de hoje. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 17. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Vamos para o primeiro ponto? O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma mulher que vivia em Sunem. Vamos entender isso a partir da perspectiva teológica deste primeiro ponto da aula de hoje. O primeiro subtópico trata sobre o contexto. Nós precisamos compreender aonde a história dessa mulher é narrada. Vamos observar que estamos conhecendo uma história do Antigo Testamento, dos dias do profeta Eliseu. E as terras de Sunem, ou vilarejo de Sunem, de acordo com alguns historiadores, alguns arqueológicos, alguns arqueólogos, era um vilarejo muito importante, que se localizava entre as terras de Isacar, aonde o ministério do profeta Eliseu se desenvolveu. Quando você olha para esse território no Novo Testamento, você percebe que esse território representava ali a Galileia e também o norte de Samaria. Quando você observa já no Antigo Testamento, é exatamente naquele território que o ministério do profeta Eliseu, servo de Elias, aquele que pegou a capa, sabe? É exatamente nesse lugar onde ele exerce o seu ministério.
onde ele traça a sua trajetória. E havia naquela localidade um homem, uma mulher, um casal que tinha alguns recursos. É claro que quando observamos sobre as riquezas desse período, não pense, por exemplo, que aquela mulher era milionária. Não pense nisso. Não pense que ela tinha riqueza de ter um palácio. É um vilarejo, é uma comunidade agrícola, rural. Ela tinha uma condição financeira maior do que as pessoas da sua comunidade. Isso é uma realidade. Mas com seus recursos, a gente percebe que Deus usa essa mulher e trabalha através dela, também através do seu marido, para poder abençoar a vida do homem de Deus, conhecido como Eliseu. E o segundo subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: uma mulher com recursos e atitudes acolhedoras. Quando você olha para a narrativa bíblica e começa a perceber o que está acontecendo, você percebe que essa mulher possivelmente era idosa. Possivelmente tinha recursos. Recursos que eram o diferencial para aquele período. Mas além disso, você percebe que ela não era orgulhosa e nem arrogante, mas ela era acolhedora. Ela ajudava aquele que era necessitado. Quando você olha para a lei, para o Antigo Testamento, especialmente Deuteronômio, Deuteronômio nos ensina, esse texto significa repetição da lei ou segunda lei, nos ensina a ter um olhar de misericórdia para aquele que é estrangeiro, que não tem pátria, que é semelhante a Israel, que não tinha pátria, era um povo escravo em terras distantes. E a Bíblia diz para ter um olhar para o estrangeiro, para ter um olhar para a viúva e para ter um olhar para o órfão. Quando você olha para o profeta no Antigo Testamento, você percebe que o profeta Eliseu exercia e estendia o seu ministério até o território de Sumém, aonde aquela mulher habitava. E você olha para a Bíblia, você não encontra nenhuma passagem bíblica, nenhuma relação inicialmente entre Eliseu e aquela mulher. Você não percebe nenhum contato físico entre Eliseu e o marido daquela mulher. Você não encontra Eliseu pedindo favores, mas você percebe que aquela mulher tem um olhar de generosidade, um olhar ensinado pela lei, um olhar de misericórdia, de ajudar aquele que precisa. E Eliseu precisava. E você percebe dentro da Bíblia como Deus trabalha através da situação que Eliseu está enfrentando. Você observa isso, você lê o texto e você percebe que o Deus vivo começa a criar pontes de relacionamento. Quando você lê capítulo 4 de 2 Reis, versículo 8, você percebe que aquela mulher acolhedora convida Eliseu para comer pão na sua casa. Era papel daquele que obedecia à lei, oferecer alimento para o estrangeiro, para aquele que era necessitado. Você percebe que ela convida, não é Eliseu que pede. Ela convida e age com generosidade. Cuida do homem de Deus, cuida daquele que precisa. Isso aqui é fantástico. E também nos dá uma lição. Eliseu exercia o ministério com integridade. E aquela mulher era generosa porque obedecia à palavra, obedecia à lei. Ela que age com sabedoria e com graça para honrar o homem de Deus. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um santo homem de Deus. Quando observamos a narrativa bíblica, e mais uma vez eu volto a pincelar isso com você, quando você lê o capítulo 4 de 2 Reis, versículo 9, você percebe que Eliseu é reconhecido como santo homem de Deus por aquela mulher. Ele não bate no peito e diz que ele é santo homem de Deus, mas a mulher reconhece o seu ministério. Ela observava a maneira de agir e as atitudes de Eliseu. Isso aqui me dá frio na barriga. Eu não sei se você parou para pensar sobre essa perspectiva. Será que os teus alunos na Escola Bíblica Dominical olham para você e te enxergam como santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus? Será que as pessoas olham para você na tua roda de convívio, na faculdade, no trabalho, enxergam em você um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus? Observe o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que aquela mulher percebeu que Eliseu era homem de Deus.
era servo temente do Senhor. Será que o evangelho que eu estou pregando, será que aquilo que eu estou ensinando aos meus alunos está demonstrando que eu vivo essa santidade? Para pensar sobre isso. Que perspectiva linda. Aquela mulher tem um tato, ela é generosa, ela cuida daquele que precisa e ela sabe observar quando aquela pessoa é homem e mulher de Deus. Observe como Deus está trabalhando através dessa narrativa bíblica. A mulher olha para Eliseu e enxerga nele um homem de Deus, um homem temente que caminha com o Senhor, um verdadeiro profeta. Hoje nós estamos vivendo uma geração de fama pessoal, uma geração que busca os outdoors dessa vida, uma geração de determinados pregadores que buscam explorar o necessitado, explorar a viúva, aquele que precisa, com determinadas ofertas para realizar orações, com determinadas petições incabíveis, que não têm base bíblica, para poder tirar dinheiro financeiro, para poder roubar o povo de Deus com recursos financeiros. Não entre por esse caminho. Olhe para Eliseu. Ele não está pedindo nada, mas ele é santo. Ele é homem de Deus. E aquela mulher coloca no seu coração e apresenta esse pedido ao seu marido. Ela não tem um nome na Bíblia, ela é apelidada de a Sunamita. Ela pede aqui para o seu marido a permissão para poder construir para o profeta um quarto para que ele pudesse descansar. Possivelmente ela observa Eliseu chegando no seu vilarejo e descansando aonde dá, deitando debaixo de uma árvore, mas não deixando de pregar o evangelho, não deixando de anunciar as escrituras, caminhando debaixo do sol quente, mas sempre anunciando a verdade de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Deus levanta profetas como levantou o profeta Eliseu. Homens tementes, homens de Deus, mulheres de Deus que não buscam algo em troca. E é interessante olhar para isso porque Deus está trabalhando para cuidar do profeta e agir na vida dessa mulher generosa. Vamos avançar, gente boa, para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: milagre e adversidade. Esse é o segundo ponto da aula de hoje. Vamos observar como Deus trabalha no milagre e também opera na adversidade na vida dessa mulher. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: um cômodo para o profeta. Aquela mulher se preocupou em cuidar do homem de Deus. Quando você lê 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e versículo 10, você percebe que ela prepara para o homem de Deus um quartinho, o quarto do profeta, uma cama com um candeeiro, uma lamparina, para que o profeta pudesse então descansar depois de um dia de pregação, depois de um dia de ensino da palavra de Deus. Aquela mulher é cuidadosa, é generosa. É uma mulher que não tem muitos recursos, como eu disse a você, mas na medida do possível, ela ofereceu o seu melhor para cuidar do servo de Deus. E Deus observa isso. Deus observa os servos que cuidam de outros servos. Deus observa as mulheres sunamitas que cuidam dos homens de Deus. Pessoas que têm coração generoso, sabe? Tirando aquilo que possui para poder ajudar a obra de Deus, a obra missionária, para que o homem de Deus tenha conforto e para que a pregação não pare, para que a mensagem, o ensino da palavra de Deus continue. Deus honra essas pessoas de forma especial. Você percebe que ela cuida do profeta, é um cuidado de Deus para com o profeta, mas Deus não deve nada a ninguém. Deus age em favor dessa mulher. Deus opera em favor da sunamita. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma casa sem filhos. No segundo subtópico, nós precisamos compreender exatamente o que vai acontecer aqui. Geazi, servo de Eliseu, percebe que a mulher já era idosa. A mulher tinha recursos, não tantos recursos grandes financeiros, mas era uma mulher que chegou a tal ponto de utilizar aquilo que ela tem para a obra de Deus em construir um quarto para o profeta. Porém, Geazi percebe que aquela mulher não tem filhos. Os filhos representavam no Antigo Testamento alegria, especialmente aqueles filhos homens.
Você observa, de acordo com a própria cultura desse período, que era natural que as mulheres desejassem engravidar. Especialmente quando casavam-se, elas desejavam inicialmente já terem e gerarem filhos, porque isso representava a bênção do Senhor, a herança de Deus. Salmo 128. Observe bem esse salmo, como você percebe a própria profecia, a mensagem frutífera de uma família cuidada por Deus. Filhos são a herança do Senhor, na visão do Antigo Testamento, no Novo também. Gerar filhos era algo especial, mas quando você olha para essa mulher, que é uma mulher generosa, temente a Deus, cuidadosa, era uma mulher que não tinha alegria em casa. Era uma mulher que faltava alegria. Era uma mulher que tinha tudo em sua volta. Tinha recursos, mas não tinha alegria. Tinha condições, mas não tinha alegria. Tem pessoas que têm recursos, têm condições, mas não têm a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, nós sabemos muito bem que ela é dada através do Espírito Santo de Deus, na conversão em Cristo Jesus. Como nós precisamos buscar a verdadeira alegria que vem de Deus? É Deus que dá para aquele que busca, para aquele que pede. Essa mulher não tem. Geazi percebe. E você percebe que o profeta Eliseu é usado por Deus. Deus então dá um presente para Eliseu entregar para aquela mulher uma mensagem. E a mensagem é tão poderosa que no tempo determinado ela gerou um filho. Deus não deve nada a ninguém, como eu disse a você. E quando você percebe isso, a partir do momento em que você investe na obra de Deus sem esperar nada em troca, porque ela não esperava isso, ela não pediu isso para Eliseu, Deus agiu em favor dessa mulher. Como Deus é fiel. Deus também pode agir em teu favor, sabia? Deus também pode agir em tua causa. A partir do momento que você se torna fiel com Ele, sem esperar nada em troca, mas somente um relacionamento com Ele, cuidando das coisas dele, como agiu na história da Sunamita. Que coisa linda que temos em mãos. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O filho morre. A gente percebe nesse terceiro subtópico que há aqui algo terrível. A Bíblia faz questão de dizer que o menino foi para o campo aprender a profissão com o pai. Era muito comum que as crianças a partir dos 5 anos já começassem a acompanhar o pai para aprender a religião, para aprender também uma profissão, para aprender o linguajar, ter um método quando crescer, se tornar um homem formado e seguir com a profissão familiar. Isso é muito comum. Jesus, por exemplo, ele seguiu com a profissão familiar, ele se tornou carpinteiro, José era carpinteiro. O pai de Pedro era pescador, Pedro então se torna pescador. Observe isso dentro da Bíblia. Mas a Bíblia diz que o menino foi, com algumas brincadeiras, repentinamente morreu. A causa nós não sabemos. A Bíblia faz questão de dizer que o menino morreu. A mulher então recebe a notícia, encontra o seu filho morto, fecha a porta da sua casa, fecha a porta do seu quarto, não blasfema contra Deus, muito pelo contrário, ela toma uma decisão espetacular e extraordinária. É por isso que eu olho para essa mulher e vejo essa mulher uma mulher extraordinária. E que lição que ela nos dá diante de um problema. Observe, ela perdeu o único filho que tinha, a alegria, a herança, mas ela não perdeu a fé. Sabe o que ela faz? Ela pega um animal, uma montaria, e viaja atrás do profeta Eliseu. Ela viaja, uma viagem longa, terrível, em cima do lombo de um animal, mas sem perder a fé, sem perder o foco, sem perder os seus objetivos. E avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A ação de Deus na vida da Sunamita. Deus age em favor dos seus servos. Deus agiu em favor da Sunamita. Deus age em teu favor. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Deus não fala nada com o profeta. Eliseu não recebeu uma mensagem do alto sobre o que estava acontecendo na casa de Sunamita. Eliseu não sabia que o menino havia morrido. Deus não falou nada ao profeta, porque quem cuida da sua obra é Deus. Ele é o dono da obra. Ele é o dono de tudo. Existem determinados profetas, entre aspas, que existem hoje,
que stalkeiam as pessoas em suas redes sociais para terem determinados tipos de revelação, que na realidade são revelamentos, são coisas que já estão óbvias para poderem demonstrar uma determinada espiritualidade. Eliseu não exercia esse tipo de espiritualidade fajuta. Ele era um homem de carne e osso como eu e você. Ele não recebeu a mensagem do alto. Ele não sabia que a mulher estava indo ao seu encontro. E é interessante isso aqui. Deus trabalha em profecia, mas o profeta é servo. Quem é o dono da mensagem é Deus. Quem cuida da mensagem é o Senhor. O profeta é só canal. E ele entrega a mensagem de Deus quando Deus quer. Já viram aquelas pessoas que vão atrás de determinados profetas por causa das revelações? Não entre por esse caminho. A verdadeira revelação vem através das Escrituras. Não excluo também o dom de profecia, porque acredito, Deus usa verdadeiros profetas. Mas estou falando dos profetas genuinamente bíblicos, homens que têm compromisso em passar a mensagem de Deus. E Eliseu é aquele homem servo de Deus. E é interessante que quando a mulher se aproxima da sua residência, ele então envia Geazi para procurar o que está acontecendo com aquela mulher. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica dominical: Deus traz de volta o menino. Esse é o segundo subtópico do terceiro ponto aqui da classe dos jovens. Como é fantástico entender o trabalhar de Deus. Geazi se aproxima da mulher sunamita e ele pergunta: vai bem com você? Vai bem com a tua casa? Em todas as respostas que a mulher apresenta, vai tudo bem. Ela não blasfema, ela não agride Geazi, ela não coloca a culpa em Deus e nem no profeta, mas ela traz uma resposta de fé. Vai tudo bem. Existem pessoas que são assim, estão passando por determinados tipos de provação, lutas terríveis, mas quando você se aproxima dele e dela para perguntar se vai tudo bem, a resposta não é a resposta religiosa, mas uma resposta de fé. Vai tudo bem. E Deus age cuidando dessas pessoas de forma espetacular. Deus estava cuidando da sunamita. E é interessante entender à luz do texto. Quando você observa ela se aproximando do profeta, o profeta então encontra aquela mulher, entende o que está acontecendo na sua casa e envia Geazi. Geazi vai até a casa daquela mulher com o cajado do profeta, mas nada acontece. Com a autoridade do profeta, mas nada acontece. Com a palavra do profeta, mas nada acontece. Tem algo aqui até mesmo para a gente poder aplicar na vida dos nossos alunos. Tem gente que se comporta como Geazi, caminha com o profeta, tem um olhar de profeta, fala como profeta, se veste como profeta, tem cajado de profeta, tem a palavra do profeta, mas quando é enviado para ser usado como profeta, nada acontece. Não tem unção, não tem graça, não tem poder, não tem comunhão com o alto. Isso é assunto até mesmo para outra aula. Cuidado para você não ser um servo Geazi, alguém que não tem graça, que não tem unção. Acompanha o pastor, acompanha o professor, mas não tem relacionamento com Deus. Foge desse caminho. E aí você percebe que então o profeta Eliseu vai até a casa daquela mulher, ora pelo menino. E a Bíblia diz que algo inacreditável acontece. A segunda ressurreição no Antigo Testamento. O menino torna a viver. E quando você lê a história bíblica, você percebe que Eliseu pediu de Deus porção dobrada de Elias. De acordo com alguns historiadores, Elias realiza praticamente 7 milagres. Eliseu chegou a realizar 14, o dobro, porção dobrada. Deus deu o dobro. Deus trabalhou de forma espetacular com aquele homem, de forma fantástica e eficaz, e a criança volta a viver. Quem foi que operou o milagre? Foi o profeta Eliseu? Não, foi Deus. Deus que operou o milagre na vida daquela criança e na vida da sunamita. E para fechar a aula de hoje, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a proteção de Deus na hora da adversidade. Deus cuidou tanto da sunamita que o capítulo 8, versículo 1 de 2 Reis,
o profeta Eliseu recebeu a mensagem de Deus e orientou a sunamita a não retornar para a localidade de Sumém, mas procurar outro território, porque naquela localidade viria o período de fome e de seca. Deus cuida dos seus servos. Deus cuidou daquela mulher de uma forma espetacular, restaurando o seu filho. E a ressurreição do seu filho, essa restauração, aquela mulher sendo abençoada, é resultado da graça e misericórdia de Deus. Nós também podemos experimentar o resultado da graça e misericórdia de Deus através da cruz do Calvário. Cristo no Gólgota nos salvou. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que Cristo ressuscitou ao terceiro dia e Ele nos prometeu que aqueles que permanecessem nele seriam transformados. Aqueles que morreram nele seriam ressuscitados. Temos a esperança de passar por provações, por lutas e ao invés de murmurarmos, trazer a palavra da sunamita. Vai tudo bem, porque estamos com Cristo no barco. Vai tudo bem, porque Cristo é o meu piloto. Vai tudo bem, porque Cristo vai adiante de nós. Cristo é a nossa vitória. Eu espero que essa aula possa ter edificado você. Se te ajudei, comenta aí, eu quero saber, tá bom? É claro que eu te espero por aqui na próxima aula, lição de número 9, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. José fazendo a diferença, aceitando Jesus. Vamos compreender sobre o Pai de Cristo, que não é Deus, tá? Vamos compreender sobre José, um servo fiel que cuidou de Jesus, educou Jesus e trabalhou com Cristo, ensinando a Cristo uma profissão, falando do projeto e do plano de Deus. Vai ser muito legal te ter por aqui. Acesse Facilita EBD, te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.